Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Mas que bênção, né? Que os irmãos aqui da cidade não têm medo de água. E tem lugar que quando chove, o pessoal desaparece do dia todo, de noite. Mas os irmãos aqui, graças a Deus, não têm medo d'água, né? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 4 nos diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Querido Deus e Pai, bom é estarmos na Tua casa. Já temos sido abençoados no meio dos louvores, da leitura da Tua palavra, das orações. Já temos sido abençoados em rever os nossos irmãos, com os quais nós nos alegramos uns com os outros, ó Pai, e nos fortalecemos e nos estimulamos na fé. Nós te bendizemos, Senhor. Mas agora, Senhor Deus, nós nos dirigimos, ó Pai, a Ti, em oração, para te pedir que Tu, ó Senhor, se dirija a nós, na mensagem bíblica aos nossos corações. Ministra as nossas vidas. Ministra a cada um de nós. Fala conosco, Senhor Deus, em Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Não porque nós mereçamos, não porque tenhamos mérito, não porque tenhamos, ó Pai, algo em nós que nos dê dignidade, ó Pai, para que Tu fale conosco, mas porque Tu és misericordioso, mas porque Tu és gracioso. E se alguma dignidade é encontrada na Tua igreja, é a dignidade da presença do Teu Santo Espírito. É a dignidade, Senhor Deus, que foi resgatada com o sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Porque de nós mesmos, Senhor, nós somos apenas barro, ó Pai. Mas Tu escolheste esconder as riquezas, as excelências da Tua glória em vasos de barro. Então ministra, Senhor Deus, ao coração de cada um de nós essa noite. Coloca, Senhor Deus, da excelência, Senhor Deus, da Tua palavra, nesses corações de barros que somos nós, nesses vasos de barros que somos nós. É em nome de Jesus que nós choramos, ó Pai, confiados em Ti e em Ti esperamos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos ministrado sobre esta carta tão bonita, essa carta escrita à igreja de Tessalônica. Nós vimos como que nasceu essa igreja, nós vimos como que Paulo teve dificuldades, aquelas 3 semanas que ele passou pregando na sinagoga, e provavelmente passou mais algum tempo ainda ali, ministrando a palavra de Deus, mas não mais na sinagoga, porque foi expulso, até finalmente ser expulso da cidade, se levantarem contra ele, e ele e Silas terem que seguir viagem. E também, posteriormente, vocês viram o
verso 2 e o verso 3, com o presbítero Iltemar, onde mostra a gratidão e o louvor a Deus que o apóstolo Paulo expressa neste capítulo inicial desta carta, onde ele diz que realiza essas ações de graças em oração todos os dias, sem cessar, fazendo menção dos irmãos de Tessalônica em oração, porque ele tem ciência, ele toma conhecimento da operosidade da fé dos cristãos de Tessalônica, da abnegação do amor e da firmeza da esperança. Fé essa fundamentada naquilo que aconteceu no Calvário por nós, a abnegação do amor essa expressa no presente, no dia a dia, e da firmeza da esperança que aponta para o futuro, que é aguardando ardentemente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos essa tríade que também aparece em outras passagens bíblicas, da fé, da esperança e do amor. E essa tríade, fé, esperança e amor, ela testemunha que os cristãos em Tessalônica experimentaram uma transformação, de tal modo que ficou evidente que o Evangelho de Deus trouxe nova vida aos irmãos de Tessalônica. E é interessante perceber que o pouco tempo que o apóstolo Paulo esteve com os irmãos de Tessalônica, ele esteve 3 semanas na sinagoga, e provavelmente um pouco mais de tempo em um outro lugar que ele deve ter passado a reunir-se, ele conseguiu, pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, deixar bem solidificado o ensino e a doutrina de tal forma que se estabeleceu ali uma igreja saudável, uma igreja abençoada. A gente não percebe nem o apóstolo Paulo fazendo repreensões comportamentais. A gente percebe que o apóstolo Paulo, ele vai corrigir alguns entendimentos equivocados a respeito da doutrina da vinda de Cristo. Então, os irmãos que estão acompanhando a doutrina já devem ter lido 1 Tessalonicenses, já devem ter lido a 2 Tessalonicenses, devem ter lido lá aquela passagem de Atos que meditamos aqui, para que vocês possam estar sempre tendo a visão global de Tessalonicenses à medida que a gente for caminhando. E aí, após o apóstolo Paulo fazer a gratidão pela fé, pelo amor e pela esperança, a operosidade da fé, a fé que se manifesta em obras, a abnegação do amor e a esperança, a firmeza da esperança, ele também invoca mais uma razão pela qual ele dá graças ao Senhor, juntamente com os seus companheiros de ministério, Silas e Timóteo, que os acompanham nessa viagem missionária. Que é justamente a eleição. Onde nós lemos no verso 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ele se dirige aos irmãos de Tessalônica, chamando amados irmãos, e quando ele chama aqui de amados irmãos, ele está dizendo que os irmãos de Tessalônica são amados de Deus desde sempre e para sempre, e são amados também de Paulo e dos companheiros que estão no primeiro versículo, que são Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo, que é o mais jovem, que foi encontrado no meio desta viagem,
converteu e seguiu com ele. Então nós temos esta palavra, amados irmãos, significando o amor de Deus eterno que ele tem pelos irmãos da igreja de Tessalônica. E como toda carta, ela é dirigida primeiramente a um grupo, mas ela tem valor para toda a igreja, você é amado de Deus desde sempre. Você é amada de Deus desde sempre. E você sempre será amado de Deus. Amém? Deus amou você antes de você ser filho dele. Deus te amou antes de você ser filha dele. E ele continua te amando. E ele continuará a te amar. Amados irmãos, também amado por Paulo, amado por Silas e amado por Timóteo. Irmãos, no sentido mais profundo que se pode trazer para essa palavra que nos traz a questão da fraternidade, de sermos fraternos, de sermos irmãos. Não simplesmente irmãos porque fazemos parte de um grupo afim, mas somos irmãos porque nós estamos ligados uns com os outros pelos laços do Calvário e pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Então eu sou seu irmão de sangue. Nós somos irmãos uns dos outros de sangue. Nós somos irmãos no sangue de Cristo. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Nós somos irmãos, aleluia, somos uma família. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Que vocês não são os meus escolhidos. Vocês são antes os escolhidos de Deus. Você é eleito de Deus. Você é eleita de Deus. Amados, ser eleito de Deus e ser eleita de Deus, existe privilégio maior que isso? Lembra lá da escola, na hora da aula de educação física, ou lá da hora do recreio, em que o pessoal ia fazer o time, né? De vôlei, de futebol, de basquete. E todo mundo queria ser escolhido, porque o tempo do intervalo era tão curto que se você não fosse escolhido, era capaz de você não jogar mais naquele intervalo daquele dia. E a tua alegria era poder ser escolhido por alguém, né? Pelo capitão do time ou capitão do outro time. Mas imagina agora, você ser escolhido pelo próprio Deus. Ele te escolheu. Você é eleito de Deus. Lá no intervalo da escola, ou lá na educação física, você podia muito bem ser escolhido e terminar a partida perdendo. Mas o que te escolheu, ele não perde. Ele só ganha. Ele é general que nunca perdeu batalha. E você foi escolhido para estar no time dele. Você é eleito de Deus. Você é eleita de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Pastor, ninguém olha para mim. Deus já olhou para você. Deus já olhou para você. E Ele escolheu você. Você é eleito de Deus. Você é escolhido de Deus. Aleluia. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Todos nós sabemos
que antes de nós escolhermos a Deus, Deus nos escolheu primeiro. Ninguém aqui tem dúvida disso. De que antes de nós escolhermos a Deus, Deus nos escolheu primeiro. Foi Ele que nos fez povo seu. Amém? Ovelhas do seu pasto. Então, Deus nos escolheu primeiro. Deus escolheu você primeiro. Jamais nós poderíamos escolher a Deus se o Senhor não tivesse dado o primeiro passo. E se Ele deu o primeiro passo é porque Ele já escolheu você. Lá no jardim, se Deus não tivesse dado o primeiro passo, jamais Adão poderia escolher a Deus. Adão só pôde escolher a Deus porque Deus escolheu antes e a caminho de Adão e Eva para reconciliar-se com eles. E tomou um animal e sacrificou. Por quê? Porque Deus escolheu. Deus elegeu. Você é eleito de Deus. E por que Deus deu esse passo, amados? Porque Ele escolhe primeiro. Antes de nós escolhermos a Ele, Ele nos escolhe. Jamais poderíamos escolher se Ele não tivesse nos escolhido antes. A encarnação, a cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo são provas contundentes que Ele nos escolheu primeiro. Não foi porque nós escolhemos Cristo que Ele encarnou, sofreu a paixão, foi crucificado e ressuscitou. Mas foi porque Ele nos escolheu que Ele encarnou, sofreu a paixão, foi crucificado e ressuscitou. Ele deu esse passo em direção a mim e a você. Ele nos escolheu primeiro. E só então eu e você podemos escolher. Amém? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Diga comigo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência, conhecimento anterior. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Você é eleito porque Deus lhe escolheu e Ele anteviu a operação da fé eficaz no seu coração. Antes de você crer, a presciência de Deus Pai já o viu e já o elegeu. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Josué 24:15. Perceba, os dois versículos que nós acabamos de ler, falou da escolha de Deus. Os dois versículos que acabamos de ler, falou da escolha de Deus escolheu. Amém? Só diz assim: pastor, o senhor crê na eleição? Creio. Como é que eu não vou crer naquilo que a Bíblia diz? Amém? Agora abra aí Josué 24:15.
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem escolheu? Quem escolheu nesse versículo 24:15? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué olha para a multidão, olha, vocês escolham quem vocês querem. Se vocês quiserem escolher os deuses dessa terra, pode escolher. Agora eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem foi que escolheu? Quem? Josué. O homem escolheu. Amém? Os dois versículos que a gente leu inicialmente, Deus escolheu. Deus elegeu. Versículo que acabamos de ler, Josué chama o povo para uma decisão. Josué chama o povo para a responsabilidade. E Josué diz, a minha escolha eu já fiz. Qual é a escolha que vocês vão fazer? Vamos para o outro versículo? Atos 3:19. O apóstolo Pedro está pregando. Primeira pregação da igreja. Primeiro sermão da igreja. Onde milhares se converteram. Quando as pessoas estavam ouvindo a mensagem, eles falaram assim: que faremos, varões? O apóstolo Pedro responde. Verso 19. Arrependei-vos, pois, capítulo 3, verso 19. Esse aqui não é na primeira pregação, mas ele também chama o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Esse aqui já é noutra passagem, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Diga assim, arrependei-vos. Diga assim, convertei-vos. Essa palavra está sendo dirigida a Deus ou aos homens pecadores? Então, quem tem que tomar a decisão e a ação de se arrepender e de se converter? Quem é? Os homens. Então, eles precisam fazer uma escolha. Eles precisam tomar uma decisão. Arrepender-se e converter-se. Mais uma vez, responsabilidade humana. Atos 2:40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Mas como que eu posso me salvar? Se só Deus é quem pode me salvar? O que está em foco aqui? A responsabilidade humana. João 1:12-13. Mas a todos quantos o receberam, precisa-se tomar uma decisão, precisa-se fazer uma escolha. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de vontade de Deus. Soberania de Deus, eleição de Deus. Mas a todos que receberam, responsabilidade humana, escolha humana. Amém? Nos dois versículos, eu tenho, em ato contínuo aqui,
Eu tenho a responsabilidade humana. A todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Ação divina. Não nascer da vontade do homem, mas de Deus. Escolha de Deus. Soberania de Deus. Amém? Versículo 12, versículo 13. Eu tenho a escolha do homem e eu tenho a escolha de Deus. Romanos 10, 9 a 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Responsabilidade humana e ação divina. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da vontade. E venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você diz, mas o homem não pode se salvar. É porque ele está mostrando a responsabilidade humana. Efésios 2 e 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Uma ação externa. Já não é mais responsabilidade humana. É uma ação divina. É Deus vivificando o morto. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ação inteiramente divina. Agora, pastor, como é que fica essa história? Muito simples. Muito simples. É o que a Assembleia de Deus vem pregando há 100 anos. A Assembleia de Deus vem pregando há 100 anos. Está na Bíblia que predestinação é bíblica e a Assembleia de Deus crê na predestinação. Está na Bíblia que a eleição é bíblica e a Assembleia de Deus crê na eleição. Está na Bíblia que o homem precisa tomar uma decisão. A Assembleia de Deus crê que o homem precisa tomar uma decisão. Está na Bíblia. O texto bíblico deixa muito claro a soberania de Deus. Diga assim, soberania de Deus. Diga assim, eleição divina. A Bíblia deixa isso muito claro. Muito claro. Agora diga comigo assim, responsabilidade humana e livre-arbítrio. A Bíblia também deixa isso muito claro. A Bíblia fala da soberania divina e fala da responsabilidade humana. A Bíblia fala da eleição de Deus e a Bíblia fala do livre-arbítrio do homem. E os homens andam brigando aí há séculos de história, porque um escolhe uma coisa e outro escolhe outra. E a Assembleia de Deus, nessa simplicidade, e sem academicismo todo, ela chega e diz, o irmão simples, já o percarta como falar, falando português errado, e ele diz, Deus é soberano e o homem tem responsabilidade. E ele, na maior simplicidade dele, diz, a Bíblia fala de predestinação e de eleição e fala de responsabilidade humana, de livre-arbítrio, que o homem tem que escolher. Deus coloca, eis coloco diante de vós a vida e a morte, escolhei quais quereis. A Bíblia é clara as duas verdades. Na Bíblia, nem a soberania anula a responsabilidade humana, nem o livre-arbítrio anula a eleição divina. E a Bíblia não se preocupa em conciliar essas verdades, ela apenas apresenta essas verdades. E se nós fecharmos os olhos
para uma destas verdades expostas claramente nas Escrituras, nós vamos começar a ter dificuldade de ler as Sagradas Escrituras. E nós talvez vamos querer agir tolamente na tentativa de querer ter o domínio completo sobre as verdades espirituais, de querer conciliar aquilo que nós não podemos conciliar, de querer entender completamente aquilo que nós não conseguimos entender completamente, até mesmo porque os nossos limites frágeis de nossa lógica cartesiana não vão alcançar. Então eu creio na soberania e creio na responsabilidade humana, porque a Bíblia fala dos dois. Eu creio na predestinação, eu creio na eleição e creio no livre-arbítrio, porque a Bíblia fala dos dois. E eu não tenho dificuldade alguma em ter que lidar com os dois. Eu tenho dificuldade de ter que lidar só com um, porque a Bíblia fica amputada. Amém? Amém? Você é escolhido de Deus. E depois de ser escolhido de Deus, você escolheu a Deus. Amém? O grande problema que eu vejo é que as pessoas que lidam deixando uma das verdades de lado é como um estudioso, como um cientista, que vai pegar o seu instrumento de trabalho. E aí tem um que ele pega a lupa. E aí quando ele pega a lupa, ele só consegue enxergar a responsabilidade humana e não consegue ver a soberania divina. O outro pega o telescópio. E com o telescópio ele só consegue enxergar a soberania de Deus, do transcendente, do que está além. E o homem que está aqui do lado dele, ele não consegue enxergar que ele tem parte importante. E ele é responsável em receber aquilo que Deus fez por ele. A única coisa que precisa ficar clara entre nós é que a salvação é inteiramente graça de Deus. Que quando eu estendo as minhas mãos e eu escolho Deus, eu não tenho mérito nenhum. Que quando eu estendo as minhas mãos e eu recebo a salvação de Deus, eu não tenho mérito nenhum, porque todo o mérito da salvação pertence a Deus. É a única coisa que nós não podemos perder de vista. Não podemos perder isso de vista, mas temos que saber lidar com essas verdades espirituais, porque qualquer tentativa de excluir uma delas é tolice. Perdoem-me as pessoas com um sistema teológico muito fechado. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Deus, amados, Ele é poderoso para estabelecer sistemas muito mais complexos que a nossa vã ciência pode alcançar e que o nosso orgulho prefere recusar. Que a gente quer porque quer explicar tudo. Mas nem tudo dá para explicar. Mas eu consigo e eu posso crer. Eu consigo e posso crer nessas verdades que parecem antagônicas, mas na verdade não são, porque estão reveladas nas Escrituras Sagradas. O que assegurava a Paulo e seus companheiros que os da igreja em Tessalônica eram eleitos de Deus? O que dava segurança ao apóstolo Paulo, bem como a Silas e a Timóteo, que escrevem juntamente a Paulo essa carta à igreja de Tessalônica, o que dava essa segurança a eles
de que os irmãos da Tessalônica eram eleitos de Deus. 1 Tessalonicenses 4:5 nos diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Primeiramente, o testemunho que é fruto da nova vida em Cristo, que vocês estiveram junto meditando aqui com o presbítero Itemar, quando eu, juntamente com os ministros, estávamos ali na convenção. Testemunho da operosidade da fé, testemunho da abnegação do amor, testemunho da firmeza da esperança. E segundo, nós podemos colocar o que o apóstolo Paulo escreve no verso 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Diga assim, somente em palavras. Importante perceber, ele não diz que não foi em palavras, ele diz que não foi somente em palavras, ou seja, teve discurso, teve palavra, teve sermão, teve pregação. Amém? Só que a ministração, o sermão, a homilia, a pregação, a proclamação da palavra, ela não era uma proclamação de uma palavra vazia, mas era uma proclamação da palavra de Deus, da palavra viva, envolta no poder do Espírito Santo de Deus. A voz somente em palavras, mas também em poder. Ele não está dizendo assim, somente em poder. Tem grupos que querem só palavra, tem grupos que querem só poder. Ele diz a palavra com poder. Amém? E a igreja sabe quando a palavra está envolta no poder do Espírito Santo. A igreja sabe, quando ela está ligada com o céu, ela sabe se está sintonizado, que a palavra está misturada com o poder do Espírito Santo, ou se não está. E aí ele diz, olha, vocês são eleitos de Deus. Nós estivemos entre vós, o evangelho foi até vós, não somente em palavras, mas no poder do Espírito Santo. Então, houve a pregação da palavra e houve a pregação da palavra no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele pode ser revelado em manifestações de dons espirituais, ou ele pode ser revelado justamente na palavra que penetra no seu coração e causa transformação de vida, nem que a palavra seja uma brisa suave. Que você não veja ninguém falar em línguas, pular, mas se ela tiver o poder de penetrar, de transformar, de te chamar a nova vida, aí também tem poder do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hendrickson observa que havia o dínamos, havia o poder espiritual explosivo que foi suficiente na mensagem para demolir os ídolos. Eles eram pagãos e tinham muitos ídolos, mas eles deixaram os ídolos, como a gente pode ver no verso 9 do capítulo 1. Como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aí ele diz só o seguinte, mas há uma diferença. A dinamite física, ela só tem operação destrutiva. Mas a dinamite do Espírito Santo, ela tem poder construtivo. Também. Destrutivo, vocês deixaram os ídolos, foram explodidos a adoração aos ídolos. Ruiu a adoração aos ídolos.
Mas ela vai além. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Operação construtiva do poder do Espírito Santo de Deus. Da dínamos, da dinamite do poder do Espírito Santo. Da dinamite espiritual. Quem pode dar glória a Deus, dê um glória a Deus. Porque esse mesmo poder já foi derramado sobre a sua vida. O dínamos do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade que habita em você, que é o poder de Deus, para você vencer o pecado, viver a vida de santidade e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Outra coisa que nós observamos, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Diz assim, muita certeza. Convicção, amados. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas e os seus companheiros, eles pregaram com convicção. Eles pregavam no que verdadeiramente criam. Eles não pregavam porque estavam recebendo um salário para pregar. Eles não pregavam porque cobravam cachê para pregar. Eles não pregavam porque estavam procurando se dar bem na vida. Eles pregavam porque acreditavam exatamente naquilo que estavam crendo. O apóstolo Paulo, amados, ele não tinha uma tabelinha de preço para sair por aí pregando nas igrejas, não, amados. O apóstolo Paulo saía pregando porque ele acreditava no evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo não acreditava no evangelho que se transforma em moedas e dinheiro, não, amados. Igrejas sustentavam ele com oferta, mas mesmo assim ele não estava ligado nisso. Inclusive na igreja de Tessalônica, ele teve que ser sustentado por uma outra igreja, porque ele disse, eu trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado a vós. E aí depois nós vemos que ele agradece à igreja de Filipenses, que o ajudou por 2 vezes enviando ofertas quando ele estava precisando. O apóstolo Paulo pregava com ousadia no poder do Espírito Santo e com convicção no que ele estava pregando. Ele cria exatamente no que ele estava pregando. O que ele estava pregando não era um produto a ser vendido. O que ele estava pregando não era um produto a ele transformar aquilo em dinheiro para o seu sustento. O que ele estava pregando era aquilo que verdadeiramente ele cria. E ele sabia que o sustento de um lado ou de outro chegaria, porque a obra é de Deus e ele não precisava estar tabelando o preço de nada, porque aquilo que nós recebemos de graça, nós damos de graça. E Deus é quem abençoa e dá o sustento na hora certa. Parecem umas pessoas querendo comercializar. Eu digo, meu amigo, você passe longe do púlpito da densidade. Passe longe do púlpito da densidade. Que aqui a gente não negocia palavra. Veio com a história é tanto, não precisa nem vir. A não ser se quiser vir para sentar e ouvir para ver se converte. Ligou para uma pessoa que cantava e ela disse, olha, eu vou, mas vou passar aqui para minha secretária. Ó, irmã, falando com a Daniele, é tanto e precisa disso, e precisa daquilo e tal. Daniele, ó, irmã, desculpe, mas pode desmarcar aí, porque o pastor lá na igreja, ele não aceita esse tipo de coisa, não. A irmã gaguejou, ficou toda errada, quis voltar atrás. Desse jeito aí não dá, não. Desse jeito aí não dá, não.
Pense numa coisa que me constrange, é quando alguém me chama para pregar e diz assim, pastor, quanto é? Aí, meu Deus, que evangelho que nós estamos vivendo hoje. Que evangelho que nós estamos vivendo hoje. Eu digo, meu irmão, eu tenho vergonha, eu estou envergonhado de você perguntar para mim quanto é. Mas eu louvo a Deus, porque no Brasil ainda tem muita gente que não se curvou a isso. Tem muita gente que ainda não se curvou a isso. Eu louvo e adoro ao meu Deus, porque sempre há um remanescente fiel. Glória a Deus. A gente recebe um pastor e tal, e a gente abençoa com oferta. Abençoa o irmão, a hospedagem do irmão, a viagem do irmão, uma oferta para a manutenção do irmão. Mas é oferta. Oferta é o que a igreja dá. Oferta não tem preço. Diga assim, oferta não tem preço. Oferta não tem preço. Se negociou, não é oferta. Se negociou, é cachê. E cachê é lá para aquela época que eu não conhecia Jesus, que você não conhecia Jesus, pusasse as estrelas do mundo, porque aqui só há uma estrela, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pregava a palavra de Deus, pregava no poder do Espírito Santo, pregava cheio de convicção. E essa convicção que os ministros tinham, essa convicção alcançou o coração dos tessalonicenses. Eles foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. E eles se converteram para a nova vida em Cristo. E outra coisa muito importante. A palavra, o poder do Espírito Santo, a convicção e a vida do mensageiro. Diga assim, a vida do mensageiro. Ele diz assim, ó, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós? Ou, na outra versão, como bem sabeis quais fomos entre vós? Vocês sabem quem nós somos. Vocês sabem como nós fomos entre vocês. A gente não é um aventureiro. A gente não é um aproveitador. A gente vive o Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, que junto ao caráter da mensagem, é importante o caráter do mensageiro. Você entendeu? Junto ao caráter da mensagem, é importante o caráter do mensageiro. Tem palavra, tem poder do Espírito Santo, tem convicção, mas tem vida. Tem vida. Tem vida. Eita, irmão. É um privilégio anunciar a palavra de Deus, mas é uma grande responsabilidade. É bom vir, sentar, receber, ouvir. Mas aqueles que pregam no altar, sabem o peso da responsabilidade de anunciar sobre o altar de Deus. E a gente vem pedindo a graça de Deus e a misericórdia. Senhor, é o teu povo. Senhor, é a tua palavra. Senhor, é a tua obra. Senhor, o pregador também é teu. Então, Senhor, tudo depende de ti. Tem misericórdia de mim, porque essa é uma tarefa sobre-humana. E não dá para fazer sem a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. E só a unção e o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é que pode fazer com que essa palavra
não saia apenas viva das nossas bocas, mas saia viva também do nosso viver. O mensageiro estava alinhado, Paulo estava alinhado com o que pregava, a ponto de chamar: o nosso evangelho foi a vós. Aleluia. Senhor, nos dá graça, Senhor, para que teu evangelho seja vivo em nossas vidas, que nós tenhamos caráter, Senhor Deus, de santos e santas de Deus, para anunciarmos a mensagem santa do nosso Deus. O nosso evangelho foi a voz em palavras, no poder do Espírito Santo, em nossa convicção e na vossa convicção e no nosso modo de viver. Glória a Deus. Sabendo, amados, irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho veio a vós, não somente em palavras, mas também no poder e no Espírito Santo. Com toda certeza, convicção de quem prega e convicção de quem ouve. E vós sabeis qual foi o nosso procedimento entre vós, por amor a vós. Fala isso quem tem vida. Fala isso quem tem vida. Eles sabem a tribulação e o que Paulo passou por ali, mas ele manteve firme no evangelho, dando bom testemunho cristão. E os irmãos lembram as tribulações que ele passou, porque a gente falou aqui na primeira terça-feira. Pastor não estava aqui, procura no canal da Decidade no YouTube, escuta a primeira mensagem, escuta a segunda mensagem, primeiro eu estive ministrando, a segunda e o temar, para que você esteja acompanhando todo o estudo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Curva a sua cabeça. E enquanto vocês escutam esse instrumental, agradeça a Deus porque você é escolhido dele. Agradeça a Ele porque você escolheu segui-lo. Mas antes Ele te escolheu e te elegeu. Agradeça a Deus porque você foi alcançado pela palavra de Deus, não somente em palavras, mas no poder e no Espírito Santo, e com toda certeza, e com homens e mulheres, que foram homens e mulheres de Deus, com bom testemunho de vida, para te estimular na fé, a viver a nova vida em Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Oh, Deus Santo de poder e glória. Aleluia, Senhor. Só Tu és Deus, ó Pai. Tu és aquele eu que não preciso Deus, ser Senhor. reconhecido por ninguém. Não, meu Deus. A minha glória é fazer com que conheçam Ajuda-nos, ó a Pai. Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que conheçam a Ti, Senhor. E que diminua Sim, Deus, dá-nos para humildade, que Tu Senhor. cresça, Senhor. Que a Tua glória cresça, Senhor Deus, e que nós possamos diminuir, ó Mais e Pai. mais. Oh, aleluia, exalta o Teu nome na vida de cada um de nós, Senhor. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E
que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Eu posso me alegrar, aleluia, glória a Deus. Como o apóstolo Paulo se alegrou na igreja de Tessalônica, eu posso me alegrar com a igreja na cidade, aleluia, porque eu vejo que cada um de vós é eleito de Deus, aleluia, escolhidos do Senhor, glória a Deus, amados por Ele eternamente. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por essa comunidade, Senhor. Te damos graças, Senhor Deus, por esta igreja, ó Pai. E te pedimos, Senhor Deus, que seja sempre presente, ó Pai, a tua graça, a tua unção, o teu amor, o teu poder entre nós. E que possamos caminhar sempre firmes em fidelidade a Ti. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixe compartilhar com vocês alguns avisos de forma breve. Quinta-feira, dia 6, reunião para os líderes dos ministérios, aqui no nosso templo sede. Os líderes de cada ministério da igreja devem se fazer presente. Também queremos comunicar que será realizado o segundo ECC, Encontro de Casais com Cristo, nos dias 26 e 27 de abril. E os casais que ainda não fizeram o ECC e desejam participar, podem entrar em contato com o irmão César e a irmã Linda Maia, após o culto na recepção da igreja, para maiores informações. Aqueles que já fizeram e desejam trabalhar, serão às quartas-feiras, a partir do dia 12 de fevereiro. Também, amados, dia 15 de fevereiro haverá o lançamento do DVD, do CD Louvor Retrô, da Juventude. Amados, o Louvor Retrô já teve uma gravação já há alguns anos, uns 4 anos, 3 anos. E essa é a segunda gravação. Retrô é de retrospectiva, porque são músicas antigas, trazidas para os nossos dias, né? Então alguns irmãos, pastor, que negócio é esse de retrô, né? Na verdade, são de músicas antigas, né? São músicas antigas, são trazidas para o nosso tempo, são aquelas músicas que realmente marcaram gerações, né? E aí, por isso que foi dado esse título. Na verdade, já quase 4 anos, já teve um CD do Louvor Retrô, esse é o segundo CD Louvor Retrô. Então esse retrô é abreviado, né? Retrospectiva, né? Músicas antigas, músicas que marcaram gerações. Também, amados, domingo haverá a apresentação do artigo 121, a peça da Companhia de Teatro Jeová Nissi.
Nós anunciamos das vezes passadas, anunciamos nas mídias sociais. E deu muita gente de outras igrejas. Dessa vez, nós não anunciamos em mídias sociais. Comunicamos em todas as congregações, para que a gente possa atender primeiramente os de casa, né? Amém? E aí, você pode escolher pela manhã ou pela noite. Manhã nós vamos ter presença das congregações aqui conosco. E traga uma pessoa não crente. Amém? Não traga um amigo da outra igreja, traga uma pessoa não crente. O amigo da outra igreja, deixa ele cultuar a Deus lá com o corpo de Cristo, né? Onde ele está firme com Jesus. Amém? Então, convida uma pessoa não crente, traz a pessoa não crente para estar aqui conosco no próximo domingo. E também, aqueles que desejam participar da ENIGRA, Escola de Plantação de Igrejas, o Secretaria de Missões da cidade estará custeando 50% do curso para qualquer membro que se interessar. Os interessados, procurar Jaime Dantas, ao final do culto. Quero chamar aqui à frente a irmã Camila Félix e também o irmão Raimundo Pereira e a irmã Mazé Viana. Camila está aniversariando. Os irmãos querem parabenizar a Camila. Diga comigo, parabéns. Parabéns, Camila. E esse casal bonito aqui, esse casal 20. Está fazendo 15 anos de casados. Para a glória de Deus. Os irmãos querem parabenizar. Diga comigo, parabéns. Parabéns. Glória a Deus. Olha, vamos trocar as alianças. Amém? Glória a Deus. Irmão Raimundo, sempre o homem tem a maior responsabilidade na aliança, né? Então, por isso que sempre começa com o homem. Então, vai começar com o senhor. O senhor vai fazer uma declaração de amor para a irmã Mazé, olhando nos olhos dela. Minha esposa, eu vou, irmã Mazé, colocar essa aliança no seu dedo, um presente de amor, para nós viver para sempre. Também a irmã Mazé, olhando para o irmão Raimundo nos olhos, fazendo uma declaração de amor para o irmão Raimundo. Irmão Raimundo, é com amor que eu te entrego essa aliança, para que nós vivemos sempre como nós temos vivido, com respeito, carinho e amor. Amém, glória a Deus. Vamos orar por ele. Chega mais pertinho a Camila também, que está aniversariando. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Chega aqui, pastor Evandro, faça essa oração aqui em nome de Jesus, encerrando também o culto essa noite. Apresenta também os irmãos que estão precisando de oração, o Vladimir, o David Kennedy, para que Deus esteja dando saúde, e a irmã Vânia, que vai submeter uma cirurgia na quinta-feira. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por este culto divino, pela palavra que o Senhor nos deixou nessa noite, nossos corações. Vamos orar, estenda as mãos aqui para o altar, irmão. Vamos abençoar essas vidas aqui nessa noite. Glória a Deus. Amado Deus e querido Pai, estamos gratos, Senhor, nesta noite, Senhor, por estar em sua presença, meu Deus querido, te glorificando, te exaltando, Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor da glória. Vamos sair daqui fortalecido, cheio da tua graça e do conhecimento. Agora, Senhor, nós queremos também te louvar, te agradecer, Senhor, pelas essas vidas nesta noite. Aqui está a Camila, Senhor, a tua serva, essa jovem que está aniversariando. Toma ela nas tuas santas mãos, abençoa poderosamente, Senhor, a sua vida, Senhor, livrando de todo mal e dando saúde, Senhor, alegria, Senhor, teu Espírito Santo para te servir. Abençoa poderosamente a sua vida, Senhor. Agora, Senhor, aqui está, Senhor, irmão Raimundo, irmã Mazé, Pai amado, Senhor, celebrando esse momento especial, Senhor, que estão na sua presença, meu Deus,
completando um ano de casamento. Abençoa esse casal, Senhor, que seja para a glória e para a honra do teu nome, Senhor, que eles mantenham assim, meu Senhor, o bom testemunho perante a ti e a tua igreja. Abençoa poderosamente, Pai amado, os teus filhos que pedem oração, Senhor, que estão necessitando da tua ajuda, da tua graça, Senhor, da tua mão divina, do teu milagre, Senhor da glória. Meu Senhor da glória, abençoa poderosamente e assim nos leva em paz para o nosso lar. É o que te peço e já te agradeço em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Cadê a irmã Francineide? Irmã Francineide. Fazer oração para a irmã Francineide, ela está enferma, pediu unção com óleo. Vou fazer essa oração em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, amada igreja, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, a tua filha pediu, ó Pai, oração com unção, com óleo, conforme prescreve a tua santa e poderosa palavra, Senhor Deus, e nós ungimos com óleo, Senhor Deus, crendo, ó Pai, na tua palavra, porque a tua palavra é verdadeira e fiel. E te pedimos que em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade seja repreendida, ó Pai, e que ela seja sarada para a glória do teu santo nome, porque nós cremos em ti, cremos na tua palavra, Senhor Deus, e nós sabemos, Senhor Deus, que tu és poderoso para sarar e conceder a ela saúde completa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Creia em nome de Jesus, testemunhe para a glória de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e os eleitos de Deus dizem